Você sabia que essa fase do ano, de fevereiro a junho, é uma das mais importantes para a produção de alimentos aqui no Brasil e no mundo? A colheita tá on! Isso mesmo, tá rolando a colheita da safra de soja e de milho aqui no Brasil. Fica ligado nesse vídeo que eu te conto como funciona a produção dessas duas commodities e a importância delas aqui para o Brasil. Hello, meus jovens! Esse é mais um vídeo do Priori, o canal que esclarece sobre os alimentos e de onde eles vêm, com base em referências científicas. E se você preza por qualidade de informação, esse canal é para você. Por isso, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre a produção de duas commodities que são super importantes para a alimentação mundial. Como eu falei para vocês, vem aí muitas informações sobre a soja e o milho. Indo direto ao ponto, bora começar pelo milho e entender um pouco da história desse alimento. Os primeiros registros do cultivo de milho são de 7.300 anos atrás, é um tempão, e foram encontrados em pequenas ilhas do Golfo do México. Ele tem o nome de origem indígena caribenha, que significa sustento da vida. Olha que interessante. Em algum momento da sua vida, você pode ter imaginado que cultivar uma lavoura é só jogar uma semente no chão que ela nasce, cresce e depois você vai lá e colhe. Mas não é bem assim não. Fatores ambientes, como por exemplo a falta de chuva, a temperatura, a luminosidade, afetam a produção e com o milho não é diferente. Isso sem falar nos inúmeros cuidados com adubação, pragas, doenças e outros desafios que surgem aí no meio do caminho até você conseguir colher esse milho. Para contornar alguns desses desafios, principalmente os ambientais, o produtor tenta programar a época de plantio do milho de forma que a floração e o enchimento dos grãos de milho não ocorram em períodos críticos de falta de água. Mas não é fácil prever essa variação climática, não. No geral, as regiões sul, sudeste e centro-oeste, a época mais indicada para plantio da safra é de setembro até novembro. Já na região nordeste e na região norte, o plantio ocorre entre os meses de março a abril. O milho, ele passa por vários estágios até que o grão fique pronto para ser colhido. Ele vai desde a germinação, quando aparece aquela primeira folhinha da semente plantada, ela passa pelo crescimento vegetativo e floresce, que é quando aparece aquele pendão. E daí então o milho frutifica, que é quando a espiga aparece, o grão enche até ele secar e atingir o ponto de colheita. Para você que gosta daquele milho verde, o processo termina mais cedo, já no final da frutificação. Logo em seguida da colheita da safra de soja e outras culturas, ocorre o plantio do milho safrinha, que é colhido de meados de abril a junho na maior parte do Brasil. Olha que interessante, dá para plantar milho em dois momentos diferentes, por isso a nossa produção é destaque frente a outros países. Para você ter uma ideia, tanto a produção de milho safrinha quanto a área plantada desse safrinha são o dobro do que se tem na safra. Isso porque as áreas de soja e de outras culturas também dão lugar para o milho ser cultivado. Para vocês terem uma ideia, a produção esperada para essa safra 2020-2021, mais a safrinha e plantios seguintes, a produção é de 105,5 milhões de toneladas, quase 3% maior que no ano passado. Fechamos o ano safra em janeiro de 2021 com exportações totalizando 34,8 milhões de toneladas. O valor das exportações é de quase 5 bilhões de reais, dinheiro de outros países que entrou no Brasil e fez a economia girar. Mas quem que compra esse milho do Brasil, né? Os principais importadores do milho brasileiro são Japão, Vietnã, Coreia do Sul e até o Egito. Em comparação com 2019, a gente viu o milho disparar de preço. E se a gente pensar que em maio de 2019 a saca de 60 quilos de milho estava custando em torno de R$40, hoje, fevereiro de 2021, custa mais de R$81 essa mesma saca. A gente nota um aumento de mais de 100%. Segundo pesquisadores do CPEA, o aumento de preço veio principalmente devido à elevação dos valores nos portos, porque a exportação aumentou devido à valorização do dólar. E aí o nosso milho ficou mais competitivo no mercado. Além disso,
A combinação entre a alta procura no mercado interno e a baixa disponibilidade diante dos impactos do clima também influenciou os preços aqui no Brasil. São muitos fatores que contribuem aí para a gente conseguir ter uma colheita farta e produzir alimento de qualidade. E agora que você já entendeu um pouco do milho, curte aí esse vídeo se você gostou do conteúdo, bora entender um pouco mais sobre a soja. A primeira referência dessa oleaginosa como alimento tem mais de 5.000 anos. O grão foi citado e descrito pelo imperador chinês Shen Nung, considerado o pai da agricultura chinesa. No Brasil, a gente tem registros históricos que evidenciam o cultivo experimental da soja na Bahia em 1882, mas o ano que marca a introdução da soja aqui no Brasil é 1901, quando começam os cultivos na Estação Agropecuária de Campinas e a distribuição de sementes para produtores paulistas. Com a intensa migração japonesa em 1908, o grão começa a ser mais facilmente encontrado aqui no Brasil. A soja ela é oficialmente introduzida no Rio Grande do Sul, que é um estado de destaque para a produção do grão, em 1914. Esse estado era o que apresentava condições climáticas similares às regiões produtoras dos Estados Unidos, que foi o país que deu origem aos primeiros cultivares, até 1975. Depois, com o desenvolvimento de outros cultivares adaptadas a outras regiões do Brasil, a soja se espalhou pelo território nacional e hoje é produzida em quase todos os estados. Entendido um pouco da história da soja, vamos entender como é o cultivo dessa planta. Em geral, o plantio é feito entre setembro e dezembro nos estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Já para o Norte e Nordeste varia de estado para estado. É unanimidade entre os produtores a felicidade causada pela chegada das chuvas depois do plantio da soja. E de qualquer outra cultura, na verdade. Mas é porque ela traz a certeza de que as plantas vão se desenvolver com qualidade nesse que é considerado o período mais crítico do cultivo. Por isso, uma quebra na produção pode ser prevista logo depois do plantio, pouco tempo depois ali. A soja passa por vários estágios até ficar pronta para a colheita. Basicamente, ela tem o estágio vegetativo e o estágio reprodutivo, que é o estágio que se dá a formação do grão da soja, que é onde está o nosso interesse comercial nesse cultivo, né? Existe uma grande variedade de cultivares de soja e por isso a duração total do ciclo da soja ela pode variar de 100 até 160 dias. Porém, os ciclos mais comuns costumam ser de 115 a 125 dias. Característico da época de semeadura de cultivares precoces e médias. Para quem tiver curiosidade, dá mais uma procurada sobre isso que é super interessante. O Brasil é um dos maiores produtores de soja do mundo. Vamos entender a magnitude dessa produção. Na safra plantada em 2019 e colhida em 2020, o Brasil produziu 120,4 milhões de toneladas de soja, 4,7% a mais do que as 115 milhões de toneladas da safra anterior. O estado que mais produziu foi o Mato Grosso, com 35,4 milhões de toneladas. E a previsão para 2021 é uma nova safra recorde, de acordo com algumas consultorias. Um outro ponto que é bastante importante citar sobre a soja é que ela é o principal produto de exportação do Brasil, até mais que o petróleo e os minérios. E o principal destino dessa exportação é a China. Em 2020, o Brasil exportou quase 83 milhões de toneladas de soja em grão e recebeu mais de 28 bilhões de dólares por isso. Isso significa mais dinheiro girando na economia brasileira, apesar da gente ter importado também uma quantidade de soja significativa, porque faltou soja aqui no mercado interno. Quem acompanha o mercado da soja já viu o preço dessa commodity disparar no ano passado para esse ano. Em março de 2020, a saca de 60 quilos de soja ela custava em torno de R$ 80. Hoje ela custa mais de R$ 167. Um aumento de 114% em quase um ano. Segundo algumas consultorias, os estoques globais estão enxutos e o câmbio acima dos R$ 5,00, valor do dólar, faz com que as nossas perspectivas para a soja continuem acima dos R$ 120 a saca em grande parte do país, mesmo após o início da colheita que vai começar aqui no Brasil, que já começou e é por isso que eu estou gravando esse vídeo, que deve ganhar força a partir de agora, fevereiro de 2021. Tá entendendo a relevância da soja aí para o mercado mundial, para o mercado brasileiro? O Brasil é um dos maiores exportadores, exporta para muitos países e muitos países são dependentes da soja brasileira.
e alguns até chiam por causa disso. Para finalizar, eu gostaria também de lembrar que a soja e o milho também são importantes ingredientes na alimentação animal e podem estar direta ou indiretamente na sua mesa todos os dias. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixa aí nos comentários que eu esclareço. E se você gostou, compartilha esse conteúdo aí com seus amigos para a gente divulgar mais informações sobre a produção de alimentos no Brasil. Fica ligado aqui no Priori, o canal que esclarece sobre os alimentos e de onde eles vêm, com base em referências científicas que sempre tem novidades. Valeu, galera. Sucesso para vocês!